Olá, meu irmão, minha irmã, sexta-feira da 19ª Semana do Tempo Comum, hoje, dia 16 de agosto, sejamos bem-vindos para a nossa família diária, lembrando que hoje é o segundo dia da Quaresma de São Miguel, tem vídeo diário aí da Quaresma de São Miguel no nosso YouTube. E tudo isso você recebe no seu celular se você fizer parte dos nossos grupos de WhatsApp, Telegram, na descrição do vídeo tem os grupos, você pode clicar e entrar ali, tá bom? Para viver melhor esse tempo, você já recebe tudo aí, tá bom, no seu celular. Ou você digita também, Padre Mário, Quaresma de São Miguel, a gente teve o primeiro dia como live ontem, hoje é o nosso segundo dia. Vamos ao evangelho de hoje, lembrando, por favor, não esqueça, joinha, like, comentário é importante para o YouTube, tá bom, minha gente? O evangelho de hoje, Mateus 19, versículos de 3 a 12, diz assim: Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: Nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: Então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: Se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: Nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quem puder entender, entenda. Irmãos, nós temos aqui um evangelho polêmico e difícil de entender quando o coração é esclerosado e seco, desde sempre para sempre. O tema do matrimônio, do casamento. O ser humano nasceu para dar-se. Você é um dom para você mesmo. Ninguém pediu para nascer, né? A gente é um dom. Deus nos fez um dom para nós mesmos. Um dom a ser ofertado. E o matrimônio precisa ser entendido como uma vocação de santificação. O matrimônio é o lugar onde a pessoa entra, é um estado de vida no qual a pessoa entra para amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O amor o matrimônio é uma oferta. Como é que eu vou me ofertar a Deus? Me casando. Aqueles que são chamados ao casamento, porque você ouviu no final do Evangelho Jesus dizendo daqueles que se fizeram a si mesmos eunucos, incapazes do casamento, por causa e por amor do reino dos céus. Então, o padre também é chamado a um casamento com a esposa de Cristo, que é a igreja, né? Um casamento e antecipar na terra a realidade do céu. No céu não se casarão nem se darão em casamento. Mas veja, hoje aqui o ponto central é sobretudo o matrimônio. O matrimônio precisa ser olhado na perspectiva da fé. As pessoas se casam porque estão com vontade, as pessoas se casam porque estão apaixonadas, se casam porque estão grávidas, por tantos motivos que às vezes até tornam nulo um casamento. Veja, o casamento é vocação, é chamado de Deus e ele precisa ser olhado numa perspectiva espiritual, não só carnal, não só psíquica, egóica. Eu gosto, ela gosta, é gostoso, eu tenho um sonho de ter um filho, dois cachorros, um cachorro, dois filhos, um cachorro, uma Unimed, sabe assim? E no final do ano já pra praia. Essas coisas que são bonitas, têm seu valor, claro que tem. Mas é preciso um sentido profundamente espiritual, porque senão as durezas do casamento não são suportáveis, como as durezas do sacerdócio também não são suportáveis. Se o sujeito quer ser padre porque acha bonita a roupa, não vai funcionar. Então olha lá. Os fariseus se aproximaram e perguntaram a Jesus para o tentar. Portanto, essa pergunta é tentadora. São Tiago diz na sua carta: Deus a ninguém tenta. Quem tenta é o diabo. Então você já viu. Não vem de Deus isso aqui, ó. Por qual motivo eu posso largar da minha mulher, do meu marido? E aí Jesus diz: Nunca lestes? Qual é o critério para entender o matrimônio? Qual é o critério para lidar com os pesos que o casamento talvez esteja te trazendo? Jesus disse: Nunca lestes? A Escritura. No que é que você se baseou para casar? No que você se baseia para continuar casado? No que você tem se baseado para ver se continua ou não casado? Jesus diz: Nunca lestes? É na palavra, meus irmãos. Porque se for na base dessa nossa cultura hedonista e egoísta, não se sustenta. Jesus diz, né?
Deus os fez homem e mulher, por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, para se unir à mulher. O que é o casamento? É quando o menino vira homem, quando a menina vira mulher. E qual é um dos critérios de que alguém ficou maduro? A capacidade de deixar, de fazer escolhas e de renunciar e de entender. Não dá para ter duas coisas, só posso ter uma e eu escolho essa aqui. E a alegria de ter isso aqui supera a tristeza de não ter aquilo lá. Isso é maturidade. Quantas pessoas se casam e daí ficam tristes por tudo que deixaram e querem viver como solteiro? E Jesus está dizendo que o matrimônio exige, merece, que se deixe inclusive pai e mãe, a coisa mais sagrada da vida. Agora, amigo, você tem que deixar o pai e a mãe para ser casado, filha, você tem que deixar papai e mamãe para ser casado, não me pergunte se tem que deixar as outras coisas. Porque se vale o pai e a mãe, já está dito tudo. Mas para que deixa? Para se unir, para criar uma comunhão, para serem um. E ser um, meu querido, não é um ficar olhando para o outro. Ser um é os dois olharem para a mesma coisa. Os casamentos acabam, em boa parte das vezes, porque os dois ficam olhando um para o outro, igual dois bobos. E aí não vai muito tempo, a química, a paixão se esvai. Então, namoro, noivado, casamento, é o exercício, o tempo, a experiência de olharem os dois para a mesma coisa, para o mesmo Deus, para o mesmo céu, e se tornarem companheiros um do outro, com caridade, com amor, com amizade, com alegria, valorizando tudo aquilo que une quando os hormônios se forem. Entendeu, né? Mais que isso que é ruim de falar aqui, porque muita criança me assiste. É isso que é o casamento. As pessoas se casam porque elas amam ficar olhando uma para outra, aí fica aquelas coisas melosas, aquelas brigas eternas, aquele vai e vem, aquele ioiô emocional, aquela química, parece música sertaneja brega antiga, entre tapas e beijos, é ódio, é desejo, é sonho e ternura. Quem que aguenta isso? Não é? Então, deixar para se unir. Eu estou escolhendo, então coisas vão ficando. Só que eu não fico nostálgico do que eu deixei, estou alegre com o que eu estou recebendo. Se unirá a sua mulher, serão uma só carne. Aqui tem toda a vida conjugal, da intimidade do casal, inclusive afetiva e sexual, que faz parte do casamento. E em quantos casamentos isso já não existe mais, não é? Porque os dois não têm comunhão em nada. E aqui fica, por óbvio, já dito também, qual é o lugar da vida sexual do ser humano. É dentro, somente no casamento. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Se foi Deus que uniu, Jesus não disse, o que Deus uniu, o homem não separa. Não tem jeito de separar. Não, o que Deus uniu, o homem não separe. Fica aí a dica, não separe. O casamento necessita do temor de Deus. Não vai separar o que Deus uniu. Aí então, mas Moisés deixou fazer uma carta lá de divórcio. Jesus fala, claro, Moisés não aguentava vocês no deserto, povo chato, foi por causa da dureza do vosso coração. No entanto, no início não foi assim. Meu querido, minha querida, se no seu casamento existe hoje uma dureza de coração, volte ao início. Não é voltar no passado, porque voltando no passado você só vai arrumar dor. Volte no início. Volte ao princípio. Ao tempo da inocência, da pureza, daquela disposição de dar a vida pelo outro, do outro não ser um fardo. Voltar ao início. Voltar ao início quando você também era uma pessoa mais fácil de aguentar, lidar, você era mais amável e desejável. Voltar ao início. No início não foi assim. E aí Jesus fala da indissolubilidade do matrimônio. Quem despedir a sua mulher? A não ser em caso de união ilegítima. Né? Já nem é tua mulher mesmo isso aí. Olha lá. E se casar com outra, comete adultério contra a primeira. Então veja, meus queridos, o casamento é até que a morte os separe. Portanto, para quem ainda está solteiro, e talvez você poderia mandar essa homilia para muita gente que ainda não casou, hein? Devia. Se você já é casado, também serve, mande para os casados. Esse dom e mistério que é o casamento, gente. Casamento é vocação, é sacramento, é olhar de fé. E assusta, porque até os discípulos disseram assim, Senhor, se é assim a situação do homem com a mulher, ou seja, a gente não pode separar, melhor nem casar. E Jesus fala, tem gente que é incapaz do casamento. Porque nasceu assim, com algum defeito, algum problema. Existem de fato, gente, pessoas que são incasáveis. Elas não têm aptidão humana para o matrimônio nenhuma, né? Outros foram feitos pelas mãos dos homens. Lá na outra tradução fala do eunuco, aqueles homens que eram castrados, né? Para serem eunucos das suas senhoras, então, possível de casar. Outros se fizeram assim, incapazes, é o celibato. Por causa do reino dos céus. Se sacrificaram a si mesmos por amor do reino dos céus. Portanto, Jesus está dizendo que a gente nasceu para sair do egoísmo e ter uma aliança. Seja na vida religiosa, seja no casamento. E aí Jesus fala, quer saber também, quem puder entender, entenda. Porque, gente,
ou a gente sai dessa má vontade, desse egoísmo. Porque se você quer entender, seja o sacerdócio celibatário, ou seja, a vida conjugal, a vida afetiva, de quem vai esperar o casamento para ter vida sexual, de quem uma vez casado vai ser aberto à vida, uma vez casado nunca mais vai separar. Se você quer entender isso, continuando a ler, ouvir, papear, conviver e assistir esse tanto de boçalidade e imundície que esse mundo joga dentro de você, você não vai entender. Quem puder entender, entenda. Então, repagina o teu imaginário de fundo, que às vezes é uma novela mexicana ou um baile funk, sabe? Para o Evangelho. E eu gostaria que colocasse, porque agora de cabeça não vai me ocorrer. Nós vamos pôr na tela para você uma pregação minha que eu fiz numa das homilias das 6 da manhã e que, assim, ela cresceu, muitas pastorais familiares estão usando, enfim. Vai estar aí na tela, eu acho que assim, casamento, dom e missão, algo assim. Mas se você colocar no YouTube, Padre Mário, matrimônio, dom, chamado, missão, algo assim, vai aparecer essa pregação do jeitinho que vai aparecer na tela e a equipe vai colocar com o título certo na tela mesmo. Vale a pena esses minutos. Lá me alonguei, me expliquei mais e fez bem a muita gente. Eu gostaria de convidar você a assistir essa outra pregação que você vai achar assim no YouTube. Vai estar na descrição do vídeo. E encaminhar para quem vier no seu coração. E por último, hoje é o segundo dia da Quaresma de São Miguel. Já está aí para você o segundo dia da Quaresma de São Miguel. E ainda dá tempo também de você entrar no site, adquirir o nosso site, renovar a sua assinatura do site, quem entrou em agosto do ano passado, para a gente viver bem a Quaresma de São Miguel com o nosso diário espiritual e pedir, entre tantas graças que vamos pedir a São Miguel, pedir essa graça aqui, que o seu matrimônio seja preservado. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.